A receita de hoje é para deixar todo mundo sonhando, de tão feliz que vai ficar comendo esse sonho fofinho com esse creme gostoso e, além de tudo, muito fácil de fazer. E então, vamos para a cozinha? Então pega aí 3 colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento biológico seco. Se você quiser usar o fermento fresco, são 2 colheres de sopa, tá? Ou 30 gramas. E 10 gramas, que é o que eu usei aqui, é um pacotinho inteiro de 10 gramas dá certinho nessa receita. E uma xícara de leite morno. Mas não esquece, esse leite está quase frio. Se você colocar o leite quente aqui, você queima o seu fermento e estraga toda a sua receita. E agora é só misturar bem esses 3 ingredientes. Dissolveu bem o fermento e o açúcar. Então agora você coloca aí uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Sem essa essência dá certo também. Então se você não tiver essência de baunilha, não coloca. 2 ovos inteiros, mas não esquece, antes de colocar os ovos, bate um pouquinho. Uma colher de chá de sal. E eu tenho aqui 4 xícaras de farinha de trigo. Mas agora eu vou colocar só metade dessa farinha. Não coloca tudo de uma vez, porque às vezes quando a gente joga essa farinha toda de uma vez, a gente acaba embolando a massa, sabe? E daí acaba perdendo a receita. Então eu acho mais fácil assim. Coloca um pouco dessa farinha, mistura bem. Quando ela não estiver mais aparecendo aqui na tigela, aí coloca o restante de farinha de trigo. A primeira parte de farinha de trigo não aparece mais aqui na massa. Vou colocar o restante de farinha de trigo. 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tanto faz. Só precisa estar em temperatura ambiente. E agora não tem jeito, tem que colocar a mão na massa. Mistura bem até essa massa ficar bem lisinha. Pronto, já trabalhei com a minha massa por pelo menos uns 3 minutos. Então eu mexi bastante para lá e para cá. Quer colocar na mesa? Pode colocar na mesa. Mas essa é uma massa mais mole, que você vai colocar na mesa, ela vai grudar. Então eu prefiro mexer aqui na tigela. Ou se você quiser usar uma batedeira, aí também dá certo. E olha só como a massa fica. Olha, é uma massa molinha. Olha como ela é bem molinha. E gruda um pouquinho nas mãos. É assim que tem que ficar. Se ficar muito mais mole que isso, aí sim você coloca um pouquinho mais de farinha de trigo. Mas cuidado para não colocar muita farinha para a massa não ficar muito dura. E é uma massa gostosa de trabalhar, tá? Então agora essa massa precisa descansar por pelo menos 30 a 40 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Tá tão calor que eu acho que vai crescer bem rapidinho, né? Mas se às vezes onde você mora e tiver um pouquinho mais frio, então tem que esperar ela dobrar de tamanho. Então vamos lá, vamos fazer essa massa crescer agora. Aqui em casa já se passou 40 minutos, a massa cresceu bastante, olha só. Eu uso filme plástico porque o filme plástico abafa um pouquinho a massa. Tá bem calor, né? Então nem precisava tanto, mas também ajuda a não ressecar. E olha como cresceu. Agora precisa tirar o ar da massa e é só puxar com as pontas dos dedos. Agora chegou a hora de dividir a massa. Aqui eu já dividi toda a minha massa e cada pedacinho de massa pesou em média 65 gramas e renderam 14 unidades. Então é bastante sonho. Agora vamos fazer as bolinhas que vão virar os sonhos depois. Então ó, pega um pedacinho aqui de massa, aperta na mesa e depois só fechar formando uma trouxinha. Não esquece de fechar bem e apertar bem, senão depois pode abrir na panela. Ó, bem fechadinho, arruma para ficar uma bolinha e pronto. Mais uma vez, aperta firme sobre a mesa. Quando a gente aperta assim, a gente deixa essa parte da massa, a parte de baixo mais lisinha e o sonho vai ficar mais bonito também. Apertou, fecha. Olha como é uma massa que gruda fácil. Aperta, fecha. E pronto. Bem fechadinho embaixo e bem redondinho.
Agora tem que fazer isso com todas as bolinhas, com todos os pedacinhos de massa e deixa descansando só uns 10 minutinhos. É bem rapidinho, aí já tem que fritar os sonhos. Se crescer demais, aí depois vai ficar aquele sonho muito grande, todo desengonçado, então a ideia é não crescer muito. Quando você começar a fritar, você vai ver que ele vai crescer bastante na panela. Peguei aqui uma panela e coloquei óleo suficiente para cobrir metade dos sonhos. E o ideal é colocar no fogo médio baixo. O fogo muito alto vai fritar muito rápido, vai começar a queimar e o miolinho da massa vai ficar cru ainda, não vai dar tempo de fritar. Muito baixo pode encharcar, mas o ideal então é deixar ali, entre o alto e o baixo. Então mais para baixo do que para alto sempre, tá? E tem um jeito de fritar bem fácil para ele não abrir a parte de baixo. Tá bem fechadinho, eu acho difícil de abrir, mas tem um jeito para ficar ainda melhor aí, para não ter perigo. Então, ó, pega uma escumadeira, coloca um pedacinho de massa, uma bolinha ou um sonho, e daí gira assim, ó, na panela, no óleo que já está quente, e solta devagarinho. Quando você faz assim, você sela a parte de baixo da massa. Então, vou colocar mais um. Coloquei aqui na escumadeira e vou girando. Não precisa demorar muito, é rapidinho, vai soltando. Assim que eles começarem a dourar um pouquinho, é só virar de um lado para o outro. Já ficou bem douradinho e é hora de tirar da panela. Eu vou colocar aqui, ó, em uma peneira para escorrer bem. Pode ser em cima de um papel toalha também. E olha como ficou uma bolinha bem bonitinha. Tem segredo nenhum, né, minha gente? É bem fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai fazer e vai gostar bastante também. Então agora é só deixar esfriar um pouquinho e colocar recheio nesse sonho. Já fritei todos os sonhos e olha só como a massa fica bem bonita. Não é uma massa encharcada, olha. Então agora eu vou passar pelo açúcar gelado. O açúcar gelado é fácil de encontrar em lojas de confeitaria. Se às vezes você não encontrar, pode ser o açúcar de confeiteiro também, ou até o açúcar refinado. Com todos eles dá certo. Eu vou passar e tirar um pouquinho do excesso. Pronto! E para rechear, eu vou usar o creme de confeiteiro. Eu já fiz essa receita aqui no canal, tá no vídeo anterior, mas eu vou deixar o link pra vocês, tá? Se vocês quiserem aprender, de repente vocês ainda não sabem fazer um creme de confeiteiro bem gostoso, tem a receita no vídeo anterior. Mas se de repente você quiser usar outro recheio, pode também. De repente você quer usar um doce de leite pronto, pode. De repente você quer colocar uma goiabada aqui no meio, pode. Uma goiabada cremosa, pode. Então você pode usar o recheio assim que mais te agrada, tá? E eu vou usar aqui, ó, o creme de confeiteiro que eu já fiz. E a receita tá aí, tá? Então se vocês tiverem dúvida ou qualquer coisa, vocês me perguntam, que daí eu ajudo vocês. Então, ó, e agora é muito fácil. Peguei aqui um sonho, vou cortar ao meio, vou cortar até o final. Aí é só abrir, colocar o recheio, com bastante recheio mesmo, e pronto. Acho que eu exagerei no recheio, mas é que na verdade esse aqui é o que eu vou comer, né, minha gente? Não precisa pôr tanto recheio saindo assim pra fora. Mas, esse é meu. Então, ai, gente, eu adoro. Ó, se você voltar, eu tô até limpando a mão, que já tô de casa, né? Se você gostou bastante dessa receita, você faz aí na sua casa também. Depois você vem aqui e me conta o que você achou. Eu tenho certeza que você vai gostar. A massa é muito boa, é fofinha, é macia, é uma massa bem gostosa mesmo. E vocês viram aí que rende bastante, né? Não, tô igual criança. Beijo no coração, fiquem com Deus e ó, espero vocês no próximo vídeo, hein? Vou até comer mais, ó.